Fala Kids! O vídeo de hoje vai ser sobre as bestas guardiãs dos príncipes de Kakin. Tinham feito o pedido desse vídeo há algum tempo atrás, mas eu não estava muito afim de fazer, porque ainda existem algumas bestas guardiãs sem informações relevantes. Só tiveram o design mostrado e o príncipe da qual ela está protegendo. E só com essas informações acaba deixando o vídeo bem completo. Mas se eu for esperar ter todas as bestas mostrando habilidade e tendo interações da mangá, o vídeo não ia sair nem tão cedo, então eu resolvi fazer esse vídeo de uma vez. Então primeiro vamos contextualizar o que são as bestas guardiãs. Foi dito na obra que o país de Kakin, no início de sua criação, estava a ponto de ser destruído, subjugado pelas outras nações, já que era um país menor e recém-criado. Com isso, devido à vontade do primeiro rei de Kakin, para que o país prospere, tenha mais relevância, ele conjurou um jarro cerimonial responsável por dar início a algo que ele nomeou de Guerra de Sucessão. Kakin é um país que parece ter sempre vários herdeiros, vários príncipes, e o primeiro rei de Kakin, com a meta de que sempre o príncipe mais capacitado seja o rei, criou a Guerra de Sucessão fazendo uso do jarro que ele conjurou. Isso foi realmente confirmado na obra como um jarro conjurado. O primeiro rei de Kakin que gerou essa conjuração e elaborou todo o sistema da Guerra de Sucessão. Algumas teorias dizem que o jarro usa nem pós-morte para ter tanto poder, e essa capacidade extrema de gerar 14 bestas de Nen, as bestas guardiãs. Mas fica a dúvida se é realmente isso. Vimos na obra que existem 14 caixões, onde o corpo dos príncipes falecidos será colocado após eles serem finalizados. E pela lógica, esses caixões têm a função de absorver a aura ou até mesmo só usar o corpo dos príncipes, colaborando assim com uma condição bem restritiva e única, algo como sacrifício pelo ritual. Isso tudo está mais para um ritual bem restritivo, elaborado pelo primeiro rei de Kakin, do que o uso de Nen pós-morte. Vai ser usada a vida, a aura de príncipes para o ritual funcionar. E vale reforçar a ideia que existem 14 caixões que fazem parte desse ritual. Já que a guerra consiste em 14 príncipes se enfrentando para só sobrar um, é bem possível que um desses caixões esteja reservado para o rei atual, que é o Nasub. Então é um ritual que parece necessitar de 14 sacrifícios, algo que apenas nisso já justificaria a elaboração de algo poderoso. Serão 14 pessoas servindo de sacrifício em favor de toda essa criação de bestas guardiãs concedendo poder. Fazendo uma comparação rápida aqui, temos Grey Island, o jogo Ilha da Ganância. Foi necessária a aura de 11 Hunters para a criação daquele local. Grey Island é algo que se passa no mundo real, mas é tão fantasioso e contendo regras próprias que parece ser até um universo diferente, ser mesmo dentro de um jogo. Por mais que tenha sido 11 Hunters acima da média, dando aura para a criação, ainda assim não foi necessário nenhum sacrifício nem nada extremo. Tendo isso como base, existia um ritual que convoca 14 bestas de Nen, mas necessitando de sacrifícios para funcionar, acaba sendo mais pé no chão, é menos absurdo. Sacrifícios que por mais que sejam de não conhecedores de Nen, ainda tem bastante peso. Alguns príncipes não conhecem Nen, mas eles têm aura. Todo ser vivo tem aura. A aura deles e a vida deles será usada para o funcionamento do ritual. E isso é geracional. Eu nem sei se essa palavra existe, mas estou tentando fazer referência a gerações. A aura e os sacrifícios das gerações passadas servem como alimento, fonte de energia no ritual atual. Então, pelo menos para mim, esse ritual é algo justo. Não é algo que dê força para alguém a troco de nada. Não é desbalanceado. Isso aqui acaba sendo mais justo do que toda a ficção de Grey Island. Grey Island acaba sendo muito complexo e disfuncional, se levar em conta que ele se passa no mundo real. Basta lembrar da carta Sopro Arcano, que cura qualquer coisa. Você pode pegar uma carta daquela e usar normalmente a completar o jogo. Não só ela, como mais duas. São 3 cartas que se leva para o mundo real após completar o jogo. Aí basta ver na perspectiva que 11 Hunters dando aura conseguem fazer isso, eu não vejo balanceamento. É como se 11 Hunters conseguissem tudo se criassem regras e condições. Com certeza seria algo complexo, mas bastaria a aura e pronto. Fazem qualquer coisa, curam qualquer coisa, fazem conjurações absurdas. Eu prefiro coisa que tem lógica, e ao meu ver Grey Island fugiu um pouco disso. Todo o ritual de Kakin deixa alguém forte com a besta guardiã protegendo ele, mas as condições para isso têm sentido. E essa ideia de um caixão reservado para o Nasub que eu citei anteriormente é algo sem confirmação, estou apenas especulando para dar sentido no número 14. São 14 caixões, sendo que restará um príncipe. O certo seria ser 13.
reis de Kakin parecem ser patriotas aos extremos. Então o sacrifício pelo país é algo válido deles. Pelo menos até o momento, até a geração do Nasubi. Nasubi parece ser um cara que se sacrificaria pelo país dele. Se formos ver de forma cronológica, existiria um próximo ritual com próximas gerações. Aí caso alguém como Tsirendenit ganhe nesse atual, não tem sentido ele se sacrificar pelo país. Ele se auto-usar no próximo ritual. Ao meu ver, ele poderia dar início a uma nova guerra de sucessão, mas ser um dos sacrifícios não tem muito sentido. Aí pode ser que ele mesmo sendo um rei tente derrotar os príncipes restantes no próximo ritual, para assim não ser um dos que ficaria como sacrifício. Não entraria em um dos 14 caixões. Existem algumas hipóteses nisso aqui. Mas o vídeo não é sobre isso, eu já tô indo além. Falando sobre o ritual do jarro e como ele funciona, porque isso aqui sim é importante. Cada um dos 14 príncipes retira uma gota de seu próprio sangue e coloca dentro do jarro. Com isso, o ritual tem início e esse príncipe recebe uma besta guardiã para apoiá-lo e protegê-lo. Apenas com isso, os 14 príncipes já têm todo um incremento de suas habilidades, de sua força, já que cada um vai ter uma besta guardiã protegendo ele. E vale dizer que a besta guardiã do jarro não é uma besta de nem comum, ela é uma besta parasita. Ela constantemente fica consumindo a aura do príncipe que ela está parasitando. Então príncipes mais fracos dificilmente conseguem ganhar a guerra de sucessão, já que esse consumo de aura constante vai fragilizar eles, deixar eles desgastados. Isso vai de acordo com o que o primeiro rei de Kakin queria. Ele queria o príncipe mais forte para ser o rei, e assim a melhor escolha para a evolução do país. E esse jarro, ele tem como base um tal de Kodoshu, que é algo do folclore japonês. No Kodoshu se misturava 2 insetos em um pote, e esses insetos eliminavam-se uns aos outros, restando apenas um. Do inseto sobrevivente era retirado os fluidos corporais, que ia conter veneno de todos os outros. E esses fluidos serviriam para amaldiçoar ou envenenar alguém. No caso da guerra de sucessão tem isso como base. Os príncipes ficam meio que na função dos insetos e se combatem entre si restando apenas um. E no final de tudo, o príncipe vencedor deve ganhar algum benefício fora de se tornar o rei, devido ao ritual que está ocorrendo e o uso dos caixões. Não existe dúvida que esses caixões farão parte do final do ritual, do final da guerra de sucessão. Estando explicada a origem das bestas guardiãs, bestas parasitas, eu até prefiro chamar assim, vamos falar sobre elas. E valeu a todos pelas mensagens no último vídeo sobre fugir do roteiro e essas opiniões aleatórias que eu fico falando. Eu não tive tempo para responder os comentários ainda porque eu fiquei trabalhando que nem um condenado semana passada. Eu postei o vídeo e só consegui responder os primeiros comentários, aí eu tive plantão e a porra toda. Mas assim que der eu passo lá e tento responder alguns. Só consegui ver os comentários assim por cima. Tá me faltando tempo, mas valeu a todos pelos comentários e pela aprovação disso. E agora vamos para o que interessa de verdade e o tema do vídeo, as bestas guardiãs. Por ser 14 príncipes, existem 14 bestas guardiãs. Então vamos pela ordem, começando pela da 14ª princesa, que é a princesa Wobble. E sim, aquilo é uma menina. Tem gente achando que é um menininho. Geralmente a obra chama todos de príncipe. Aí gera algumas confusões. Eu vou chamar de princesa, príncipes e princesas. Vou de acordo com o gênero do personagem. Então temos a 14ª princesa Wobble e a besta guardiã dela ainda não foi revelada. Dentre todos os príncipes, essa foi a única que não teve a besta guardiã mostrada ainda. Em um momento do arco, Kurapika cogita que a besta da princesa possa ser a Silent Majority, uma espécie de besta de Nen que está finalizando alguns guardas. Kurapika meio que cogita a ideia que esse Hatsu que está finalizando os guardas está fazendo isso para proteger a princesa. Por isso possa ser a besta guardiã dela agindo. Mas isso é apenas especulação por parte dele. Em Hunter x Hunter ninguém é dono da razão e personagens tendem a ter perspectivas erradas sobre algumas coisas. Mas eu não descarto a possibilidade da Silent Majority ser realmente a besta guardiã da princesa. Eu não acho que seja, mas a possibilidade existe. Porém, já que não se tem confirmação, a princesa Wobble até o momento se encontra sem uma besta guardiã. Vamos para o próximo então. O 13º príncipe é o Marayan. Esse personagem que teve a besta guardiã revelada, mas ainda é nublada a total função dela. O que sabemos é que com o passar do tempo ela está aumentando de tamanho, está ficando com proporções maiores. De início ela tinha a semelhança idêntica à de um dragão, mas com o passar do tempo ela mostrou ter alguns tipos de tentáculos. E se antes ela conseguiria proteger Marayan apenas de um inimigo, um único alvo, no estado atual sua proteção consegue afetar múltiplos alvos ao mesmo tempo pela lógica, devido aos vários tentáculos. Essa besta guardiã parece ser uma criatura de combate físico direto e agora usando os tentáculos para fazer isso. Atualmente o quarto em que Marayan está possui uma espécie de barreira que impede a entrada nele. Pessoas conseguem sair normalmente do quarto,
mas ao tentar entrarem, entram em uma versão diferente dele e que está totalmente vazio. Então tem duas versões do quarto atualmente. Uma em que o Maranhão está e outra sendo uma réplica do quarto, mas totalmente sem ninguém. Quem está do lado de fora, ao olhar para dentro do quarto, vê a versão vazia dele. Mas quem está dentro do quarto junto a Maranhão consegue ver normalmente o que ocorre do lado de fora. Conseguem ver tudo e perceber até pessoas tentando entrar no quarto. É como se o quarto estivesse em outra dimensão. Algo no esquema do Hidden Seek do Knovy, o Hatsu dele. Uma dimensão fora da normal. Na realidade, o quarto vazio que é uma dimensão fora da realidade. Quem tentar entrar no quarto vazio que é teleportado para outro local. O quarto original ainda é que o Maranhão está, porém é inacessível. Não se tem confirmação se esse quarto alternativo é uma habilidade da besta de Nend Maranhão, mas pelo fato de ter como meta proteger ele aparentemente, evitando possíveis inimigos de encontrá-lo, é bem possível que seja uma habilidade da besta guardiã. Eu vou colocar na tela aí as imagens da mangá para ficar melhor explicativo. Isso aqui é um pouco complicado de entender só falando. E dando sequência, vamos falar da besta guardiã da 12ª princesa, a Momose. Essa que foi a primeira vítima da Guerra de Sucessão. Eu particularmente gostei bastante da besta guardiã dela, por mais que ela tenha aparecido apenas uma vez. Mas essa besta guardiã aqui foi um dos motivos para eu fazer esse vídeo. Recentemente eu fiz vídeos sobre o Illume e sobre as bestas da sombra. E nesses dois vídeos falei de todos os tipos de manipulação menos uma, que é a manipulação que a besta guardiã da princesa Momose usa. Dos 5 tipos de manipulação, citei a física orgânica, coercitiva e indução difusa. Essas 3 o Illume usa. E no vídeo das bestas da sombra, eu citei o Sanguessuga, que usa manipulação por solicitação. Faltou então a manipulação pseudo-coercitiva. Em outras traduções, a manipulação meio obrigatória. Eu vou falar dessa manipulação aqui. A besta guardiã da princesa Momose parece uma espécie de hamster gigante. E a habilidade dessa besta é a capacidade de perturbar alguém. Manipular e perturbar. Essa criatura, para usar sua habilidade, toma uma forma menor que a original dela, e nessa forma ela começa a perguntar a uma pessoa se ela está livre ou não. E ela fica repetindo essa pergunta incansáveis vezes, haja paciência. No caso, essa habilidade foi usada contra o Sahid, que era um dos guardas-costas da princesa Wobble. A besta guardiã da Momose assumiu uma forma menor e ficou no ombro dele perguntando se ele estava livre. Ele resolveu dizer que sim, e com isso a condição da manipulação foi aceita e ele foi manipulado por ela. Para quem não lembra, manipulação coercitiva ou obrigatória gera o controle total sobre alguém. Nessa usada aqui, a pseudo-coercitiva, o controle não é total. A pessoa manipulada consegue pensar e falar, mas o corpo dela, o corpo da pessoa vai se mover sozinho, automático. A pessoa ainda consegue refletir sobre o que está fazendo e até avisar que está sendo controlado, mas seu corpo vai se mover de acordo com o que o manipulador quer. Isso que é a manipulação semi-obrigatória ou pseudo-coercitiva. Uma manipulação corporal, porém não mental, dá pra se dizer. E é essa manipulação que a besta guardiã da princesa Momose usa. Até agora não se teve outro personagem usando esse tipo de manipulação. Teve o uso desse tipo de manipulação em um jogo de Hunter x Hunter, mas jogos não são canônicos. O nome do jogo é Altar of Dragonvein. Tem um personagem chamado Amani, que ao tocar um sino e o alvo é escutado, fica no controle desse tipo de manipulação. Consegue pensar, mas não consegue controlar seu próprio corpo. E sobre a besta guardiã da princesa Momose é só isso. Uma besta guardiã que usa de manipulação. E a próxima besta guardiã, a da 11ª princesa de Kakin, a Fugetsu. Uma besta com a habilidade mais voltada a suporte ou fuga. A habilidade dessa besta guardiã é a capacidade de gerar uma porta. E ao entrar nessa porta, a princesa é capaz de ir para outro local que ela desejar. Antes, essa besta guardiã interagia diretamente com a irmã de Fugetsu, a Katio. Fugetsu criava a entrada, a porta, e a Katio a saída, que é em forma de escotilha. Resumindo, a entrada era por conta da Fugetsu e o destino por conta da Katio. Essa habilidade da besta guardiã surgiu pois Katio e Fugetsu, quando eram crianças, brincavam em uma espécie de playground que tinha esse sistema de brincadeira. Eu vou colocar a imagem aí na tela. A habilidade da besta guardiã incorporou essa brincadeira delas. E após a Katio ter sido finalizada na Guerra de Sucessão, Fugetsu tomou o controle contal dessa besta. Então atualmente a Fugetsu cria a entrada e escolhe a saída. A besta guardiã é totalmente dela. Antes era meio que uma besta guardiã para 2 princesas. O nome dessa besta é Buraco de Minhoca. Como eu disse antes, com a habilidade mais voltada para o suporte. E já que eu mencionei a Katio, vamos falar da besta guardiã dela. Katio, que é a 10ª princesa de Kakin. Eu acabei de mencionar também que a besta Buraco de Minhoca era de Katio. Era de Katio e Fugetsu. Mas após ela ter sido finalizada, outra besta surgiu e ela tem o nome de Sem Você.
Essa besta guardiã de Cátio só surge após uma das irmãs ser finalizada. A besta vai assumir a forma da irmã falecida, com todas as lembranças, emoções e pensamentos. A besta guardiã vai virar a irmã falecida. Isso aqui é um pouco complicado porque mesmo sendo totalmente igual a Cátio, não é ela ali, é uma besta de Nen. Então é um pouco esquisita essa situação. E a função após a besta se tornar uma das irmãs é proteger a outra até o fim. A irmã falecida, que é a besta de Nen, é capaz de atravessar paredes, não sente sono nem fome, coisas próprias de uma besta de Nen. Porém, apenas isso, ela não tem nenhum tipo de habilidade além dessas. Se tiver, ainda não foi mostrada, mas é bem pouco provável que tenha. Pois é a Cátio, não é como se Cátio tivesse habilidades e a habilidade da besta foi só virar ela. O legal dessa besta guardiã é que Togashi nos poupou complicações dessa vez. Sabemos que essa besta guardiã é a de Cátio. O certo é que seria Fugetsu que ter sido finalizada e a besta assumir a forma dela. Assim teria Cátio e sua besta guardiã ativas. Mas foi Cátio que se ferrou. Então temos Cátio falecida e a besta guardiã ainda ativa, mesmo sem ela viva. Com certeza essa seria uma das minhas dúvidas que apareceriam caso Fugetsu que tivesse se dado mal. Eu me perguntaria como uma besta guardiã continuaria ativa mesmo sem sua princesa viva. Ainda assim, uma questão ficou no ar. A que se Fugetsu teria essa besta de Nen se fosse ela finalizada. Pode ser que o destino obrigatório seria esse. Uma das duas herdaria totalmente o buraco de minhoca e a outra teria o sem você, independente da qual das duas seja. Isso aí é complicado de saber. Eu prefiro acreditar que Cátio é a dona do sem você e Fugetsu é a do buraco de minhoca. Aí caso Fugetsu tivesse sido finalizada, o buraco de minhoca se perderia para sempre. Ou então a besta guardiã de Cátio se transformaria na Fugetsu e a habilidade dela seria o buraco de minhoca ainda. Tipo uma besta guardiã se transformando numa princesa e essa besta guardiã tendo uma habilidade que seria o buraco de minhoca. Tem várias problemáticas aqui, você nem se está dando para entender o que eu tô dizendo. Tomara que pelo menos o importante tenha ficado claro. Cátio tem a besta guardiã sem você, que viraria a irmã falecida. Ponto, é simplesmente isso. E dando sequência, o nono príncipe de Kakin. Esse que é o Hawkenberg e sua besta guardiã, que é algo muito semelhante a um gárgula. A habilidade dessa besta guardiã já foi mostrada, porém é um pouco incerto em como funciona. No caso, a gárgula aplicou suas penas em cada um dos guarda-costas de Hawkenberg e após fazer isso, esses guardas conseguem dar sua aura para ele. É algo como cooperação mútua. Os guardas passam sua aura para Hawkenberg, deixando ele assim com níveis extremos de aura. Hawkenberg possui uma habilidade chamada Flecha de Possessão, porém aqui fica uma dúvida. Não se sabe se esse é um Hatsu dele mesmo ou um Hatsu de sua gárgula, da sua besta guardiã. Hawkenberg não tinha nenhum Hatsu, nem sabia sobre Nen no início da Guerra de Sucessão. Então parece que o gárgula que fez ele gerar essa habilidade. A questão mesmo é como Hawkenberg foi instruído em como usar ela, em como usar esse Hatsu. Ele simplesmente, mesmo sem conhecer Nen, conseguiu gerar a flecha e atirar em um inimigo. Pelo que parece foi isso, o gárgula incentivou a aprendizagem desse Hatsu por parte de Hawkenberg, mas a instrução de como usar ficou no ar, não dá para saber. Parece que ele simplesmente aprendeu o Hatsu do nada e começou a usar do nada. Esse Hatsu, flecha de possessão, como o próprio nome diz, é uma flecha que ao atingir o alvo, faz um dos guardas-costas de Hawkenberg tomar o corpo do alvo atingido. É meio que uma manipulação. Hawkenberg transfere a mente de um dos seus guardas para o inimigo atingido. Foi dito na obra que essa é uma habilidade indefensável e tudo isso é graças ao nível absurdo de aura que ele consegue colocar no ataque. Isso sim é graças à besta guardiã, ela que deu essa opção de empréstimo de aura. Resumindo a habilidade dessa besta guardiã, ela gerou uma pena nos guardas-costas de Hawkenberg e com isso eles conseguem dar sua aura a ele. Ela também protege ele a níveis extremos, já foi mostrado ela protegendo ele de tentar se auto-finalizar. E outra coisa que ela parece fazer é instruir Hawkenberg inconscientemente, dá pra se dizer, já que ensinou ele inconscientemente a aprender um Hatsu. A questão da flecha de possessão é que ela é um Hatsu de Hawkenberg, que pela lógica ele consegue usar mesmo sem a besta guardiã. É claro que de forma bem mais fraca e possivelmente defensável, já que não vai ter a aura dos seus aliados, vai ser um golpe mais fraco. Em resumo é isso. E agora vamos para a besta guardiã do oitavo príncipe de Kakin. Esse que era o Saleh Saleh. Sua besta guardiã atualmente foi destruída e Saleh Saleh após isso foi finalizado. Mas a habilidade dela era a seguinte. Não, primeiro vamos falar do formato dela. Tem a imagem dela aí na tela, mas falar do formato facilita em dizer como ela funcionava.
O formato dessa besta guardiã é uma espécie de bola de carne flutuante. Quem já viu Pokémon basta imaginar o Koffing. Isso aqui é totalmente um Koffing, porque ela flutua e solta gases, emite gases. Foi dito que esses gases alcançam 7 metros de distância e todos no raio de 7 metros, se ficarem por muito tempo inalando essa fumaça, começam a ter uma afeição extrema por Salé-Salé. Isso aqui é manipulação por indução difusa. O alvo ainda tem controle do seu próprio corpo, mas vai ser gerada uma ideia na mente da pessoa e ela vai seguir essa ideia estando então manipulada. No caso aqui da besta guardiã do Salé-Salé, a ideia que ela vai gerar é que Salé-Salé é um deus. A pessoa manipulada vai achar que Salé-Salé é um deus e vai aceitar tudo que ele diz. A pessoa tem total controle sobre si, mesmo assim vai tentar agradar a ele. Imagine Jesus pedindo algo para você. Você, pela lógica, vai fazer. A não ser que você seja um ateu, mas aí é outra coisa. Imagine que Salé-Salé é sua mãe. Você vai aceitar um pedido da sua mãe. Funciona nesse esquema. A besta guardiã vai gerar uma ideia que Salé-Salé é uma pessoa muito especial. No caso em Hunter x Hunter, a pessoa manipulada vai ter então total controle sobre suas ações, mas Salé-Salé vai ser a pessoa mais importante para ela. Por isso ela vai querer agradar ele. Como eu disse antes, todo em um raio de 7 metros sob o efeito da fumaça cai nessa manipulação, mas o tempo de inalação para o efeito funcionar não ficou muito claro. O que se sabe é que um alvo manipulado por essa besta guardiã terá uma cópia menor dela em seu ombro. E essa cópia também gerará fumaça, só que com um raio menor, um raio de 2 metros. Ainda assim, essa cópia dela tem a mesma função da besta guardiã real, a versão original. Ela vai gerar a mesma manipulação da versão real, fazendo quem inalar muita fumaça achar Salé-Salé um deus. Em questão de tempo, Salé-Salé era capaz de dominar o mundo. Ele simplesmente espalha a besta guardiã dele que nem um vírus e vai contaminando todo mundo. Essa besta guardiã foi destruída precocemente, mas tinha um potencial extremo. Eu ainda prefiro a da Momose, mas essa besta guardiã era bizarra, muito potencial. E no final me digam qual besta guardiã vocês mais gostaram. Eu gostei daquela interação nos comentários das cartas de Grey Island. Isso aqui vai quase no mesmo esquema, então no final do vídeo me digam qual besta você mais se identifica, que você achou mais legal. E vamos continuar. Agora a besta guardiã do 7º príncipe Lúzurus. Uma besta que se assemelha a uma centopeia. Essa besta guardiã aqui foi uma das que menos apareceu, mas tem uma página na mangá citando o que ela é capaz de fazer. Nessa página diz que essa besta é uma conjuradora capaz de criar armadilhas. Ela vai conjurar algo que o alvo deseja e após o alvo saciar seu desejo, ele fica manipulado. Em uma manipulação pseudo-coercitiva ou semi-obrigatória em outras traduções, que é a manipulação que a besta da princesa Momose faz. O alvo consegue pensar, mas seu corpo se move contra a vontade dele e de acordo com a vontade do manipulador. Vamos tentar bolar um exemplo aqui. Digamos que você queira uma espada. A besta guardiã vai conjurar essa espada para você. E após você aceitar ela, ficar com ela, você vai cair na manipulação. Era um desejo seu ter uma espada e você realizou esse desejo. Creio que funcione nesse esquema. E dessa besta guardiã só sabemos isso. Uma besta chamada de conjuradora, mas que usa manipulação também. Pelo fato de não ter tido uso da habilidade dela na obra ainda, fica difícil ter uma total noção de como funciona. E vamos agora para a besta guardiã da 6ª princesa Tyson. Essa besta guardiã aqui tem um formato de coração. Na realidade parece um balão com olho no centro, tendo um formato de coração, para ser mais exato. A mangá cita que essa besta é uma emissora capaz de criar pequenas criaturas que se ligam aos aliados de Tyson. E se não tinha confirmação de besta de Nen emitida, a meu ver isso aqui é a confirmação. A besta guardiã emite essas criaturas. A obra deixa isso bem claro. A não ser que não dê para considerar essas criaturas bestas de Nen, mas que elas são emitidas são sim. Como eu falei uma vez, eu fiquei lendo muita coisa no Reddit, e lá tem vários fóruns dizendo que não existe besta de Nen emitida, apenas conjurada. Mas isso aqui pra mim já foi o suficiente para destruir esses fóruns tudo. Para mim foi a confirmação que existe besta de Nen emitida. Fora que os demônios do Hazel, a meu ver, são emitidos. Nunca se confirmou isso, mas não tem lógica aquilo ser conjuração. Mas deixa quieto por enquanto esse assunto. Voltando ao tema, a besta guardiã de Tyson emite esses pequenos seres que se fixam e que Tyson considera aliado. Após as pessoas que têm essas criaturas escutarem e seguirem o que Tyson diz, elas vão pegar um pouco da aura delas e gerar felicidade em troca. As criaturas pegam um pouco da aura de quem ela está fixada. Essas criaturas puxam a aura e geram felicidade para seus alvos. Com isso, as pessoas vão criando afeto pela Tyson. Vão estar constantemente felizes de estar com ela.
Quem sabe dê para considerar isso aqui manipulação por indução difusa, ou então manipulação por solicitação. Há pouco tempo atrás eu falei que manipulação por solicitação só era em animais, criaturas com menos consciência, mas aqui parece que é manipulação por solicitação. Não sei dizer ao certo. Isso aqui lembra até um pouco a besta do guardião do príncipe Saleh Saleh. A diferença são que a de Saleh Saleh não coleta aura e afeta todo mundo próximo. No caso da Tyson, a besta coleta aura e afeta só quem ela quer. Tem uma menor proporção. É uma escala de manipulação menor, porém essa ideia de coletar a aura deve fortificar de algum modo a besta guardiã. Ela não deve estar pegando a aura tua. Outra coisa que é citada sobre essa besta é que os alvos que descumprirem os ensinamentos de Tyson receberão uma punição. Até agora não ocorreu isso, então não sabemos como funciona corretamente. E dando sequência, besta guardiã da quinta princesa Tubepar. Essa besta guardiã, assim como a do Lúzurus, o sétimo príncipe, só teve a página descrevendo o que ela é capaz de fazer. Na página em questão, diz que essa besta é uma transmutadora e necessita de um parceiro para conseguir transmutar algo. É citado que essa besta guardiã é do tipo colaborativa, colabora com alguém. E com essa colaboração ela transmuta qualquer tipo de produto químico ou fármacos, com variados tipos de efeito. Essa criatura é meio que uma estação de criação ambulante, uma estação química ambulante. Ela vai permitir a Tubepar fazer qualquer coisa química, independente de onde ela estiver, já que a besta guardiã sempre acompanha ela. E de informações temos apenas isso. Não vimos essa habilidade sendo usada ainda. E em relação ao design dessa besta guardiã, ela lembra um camaleão com rodas. Um caminhão com formato de camaleão, sendo mais exato. Bem ridículo esse design, convenhamos. E a próxima besta guardiã é a do quarto príncipe Tserendenit. Eu não vou falar da habilidade futuro paralelo do príncipe, porque o vídeo não é isso. Fora que vai uns minutos para explicar essa habilidade. É um Hatsu que faz relação com o Zetsu dele. E eu também não vou falar da outra besta de Nen de Tserendenit. São muitas complicações e muito tempo. Vamos se manter no tema do vídeo, que é as bestas guardiãs. Futuramente eu faço um vídeo só sobre ele, falando do seu Hatsu e dessa segunda besta. Em relação à besta guardiã do príncipe Tserendenit, se assemelha bastante a um cavalo, porém contendo um rosto feminino. E dentro da boca desse rosto feminino, existe outro rosto. Um design totalmente grotesco. De todas as bestas guardiãs, essa aqui ao meu ver é a mais esquisita. E se tratando da habilidade dessa besta guardiã, é ainda um pouco incerto. Sabemos que ela protege Tserendenit ao extremo. Ela não permite que auras diferentes se aproximem, como foi no caso da aura usada na manipulação que a Princesa 8, a mãe do Oba, usou. E além disso, a besta de Nen não permite nem que mentiras sejam ditas a Tserendenit. Ele já falou uma vez que odeia mentiras, e essa besta parece compactuar com essa ideia dele. Vimos na obra uma das guardas-costas do príncipe mentindo para ele, e como consequência ela foi arranhada pela besta guardiã. E com isso ela meio que pegou uma doença. A pele ao redor do arranhão parece ter sido contaminada. Essa é de longe uma das bestas que mostrou mais proteção em todos os sentidos em relação a seu príncipe. E ela deve possuir algumas outras habilidades que não foram ditas ainda. Algo além da proteção, já que todas as bestas têm essa função como primária. Uma coisa que eu não mencionei ainda, mas que é bom ser dito, é que bestas guardiãs não podem enfrentar outra besta guardiã. E bestas guardiãs também não podem atacar príncipes, outros príncipes. Então não veremos a besta do Maranhão, por exemplo, que parece uma besta combatente, enfrentando esse cavalo do Tserendenit. Elas não podem duelar. E sobre essa besta guardiã é só isso. Com certeza ela deve ter mais habilidades, e nitidamente eu me esquivei de ter que falar sobre o príncipe Tserendenit. Futuramente eu faço um vídeo só sobre ele, porque dá para fazer um vídeo de 20 minutos fácil, só sobre esse cara. Mas por enquanto é só isso. E vamos para o próximo. Agora, a besta guardiã do terceiro príncipe, Zanglei. Essa besta guardiã faz referência a uma tal de roda de Dharma, que é algo da religião indiana. O próprio Zanglei tem características semelhantes ao povo indiano. Essa besta guardiã do Zanglei é dito como uma conjuradora. Ela constantemente conjura moeda para seus apoiadores. Ela fica soltando moedas de sua boca. Essas moedas de início possuem um valor mínimo, porém quanto mais tempo a moeda estiver em posse de alguém, e esse alguém apoiar Zanglei, a moeda vai aumentando seu valor. Pela descrição da besta guardiã dele, que aparece no capítulo 376, múltiplas condições devem ser cumpridas para ativar múltiplas habilidades, múltiplos benefícios. Não é dito quais são esses benefícios, quais habilidades ocorrerão após cumprir as condições, mas tem isso estipulado como regra da besta guardiã.
Vimos que essa besta guardiã não sabe distinguir aliados de inimigos. Temos atualmente um tal de Covertoba, que trabalha para Benjamin, mas está junto de Zhang Lei espionando ele. E mesmo assim a moeda que ele tem em posse aumentou seu valor, mostrando que basta aparentar apoio que benefícios devem ser gerados. Covertoba cogita a ideia de devolver a moeda para a besta guardiã para ver o que aconteceria, mas isso não ocorreu ainda. Assim como muitas das bestas guardiãs, o funcionamento foi dito, mas a forma que funcionará que é um pouco difícil de se imaginar. Essa aqui entra nesse caso e só resta esperar para saber quais benefícios essa besta guardiã pode dar a alguém. E sobre ela é apenas isso. Continuando então, vamos para a besta guardiã da princesa Camila, a segunda princesa de Kakin. Camila é uma personagem que, assim como Tserendenit, possui uma besta de Nen própria fora guardiã. Novamente, eu não vou falar da besta de Nen, vou falar apenas da besta guardiã. Futuramente eu faço um vídeo só sobre a Camila e os guarda-costas dela, eu falo sobre a besta dela. E em relação a essa besta, ela lembra uma água viva. E junto da besta de Lúzuros, é uma das que menos apareceu. Temos apenas uma página da mangá citando a habilidade dela. Nessa página diz que ela é uma manipuladora que usa o tipo de manipulação coercitiva. Em outras traduções, a manipulação obrigatória. E essa é a manipulação que domina completamente uma pessoa. A pessoa vira um zumbi a favor do manipulador. Não dá para saber qual a condição da manipulação, se ela precisa aplicar algum espinho ou algo assim para dominar alguém. Só se sabe que ela usa de manipulação, a manipulação coercitiva. E eu ouso me arriscar a dizer que a manipulação dela deve afetar múltiplos alvos. Deve ser uma manipulação capaz de afetar várias pessoas de uma vez. Estou dizendo isso graças ao design dela, mas é por achismo, não dá pra ter certeza. E sobre essa besta guardiã só sabemos isso. Como eu já disse, futuramente eu faço um vídeo sobre os guardas-costas dela, assim como eu fiz no da princesa Wobble. E assim eu aproveito e cito os Ratsus da Camila. E agora vamos para a última besta guardiã. Essa que é a besta guardiã do primeiro príncipe Benjamin. E dessa besta guardiã só temos o design mostrado. Na imagem que poderia citar alguma coisa sobre ela só apareceu interrogações, mostrando que é uma das bestas que vai ficar oculta por enquanto. A aparência lembra uma pessoa, pelo menos em estatura. Suas pernas são totalmente desproporcionais, pois são bombadas, muito forte comparado ao resto do corpo. E só temos isso sobre ela, o design. Pelo fato de no quadro da descrição só conter interrogações, eu ouso dizer que essa besta pode ter uma habilidade bem acima das outras. Uma habilidade voltada para finalização, e não manipulação ou suporte como a maioria das outras. E é isso, kids. As 14 bestas guardiãs explicadas. Faltou a besta do Nasub, mas ela também é uma besta guardiã que teve apenas o design mostrado. Fora que além de não ter informação, não é o tema desse vídeo, então vamos passar por enquanto ela. Estou devendo então um vídeo da geografia de Hunter x Hunter. Esse mês eu tento completar ele, mas o próximo vídeo que vai sair é sobre a Morena Pruda e seu grupo. Fizeram um pedido no último vídeo, eu nem consegui responder o comentário, porque como eu falei, eu tô trabalhando que nem um chinês fazendo trabalho escravo, tá complicado. Assim que der eu vou lá responder aqueles comentários. Eu só consegui ver as mensagens por cima. Na realidade esse cara fez um pedido só sobre a Morena Prudo, mas eu já aproveito e falo do grupo todo dela. Então é isso, kids. Valeu, falou!